E aí, bem-vindos ao Matéria Explicada. Princípios do Direito Penal. Só de ouvir esse nome já dá um arrepio, né? Parece um labirinto. Mas calma, hoje a gente vai entregar um mapa. Vamos pegar esse tema, que é super importante, e transformar em algo claro, direto ao ponto, focado exatamente naquilo que vai cair na prova e garantir a aprovação. Pensa só, o Estado precisa ter poder para manter a ordem, certo? Mas até onde vai esse poder de punir? Porque do outro lado está a nossa liberdade. É uma balança bem delicada. E é exatamente aí que entram os princípios. Eles são basicamente as regras do jogo para garantir que essa balança não pese para o lado errado. Olha só o nosso plano de voo de hoje. A gente começa entendendo essa história de poder de punir e os seus limites. Depois, vamos direto para o princípio que é a estrela de qualquer concurso, a legalidade. Vamos mergulhar nos 4 pilares dele, passar por outros princípios essenciais e, no final, focar no que realmente importa para a aprovação. Então vamos lá, primeira sessão. Por que afinal esses princípios são tão cruciais? É simples, eles não são só teoria de livro, não. Pensa neles como uma verdadeira armadura que protege cada cidadão contra o poder do Estado. Então, o que são esses tais princípios? Basicamente, são os valores mais importantes, as regras de ouro que guiam todo mundo, tanto quem faz a lei quanto quem aplica a lei. A grande finalidade deles é uma só: colocar um freio no poder de punir do Estado, é impor limites para garantir os nossos direitos. É uma barreira de proteção, entende? Beleza. Agora segura aí porque a gente vai entrar no tópico mais quente, o campeão de audiência em provas de concurso, o princípio mestre de todos, o princípio da legalidade. Sério, entender isso aqui é a chave para mandar bem em direito penal. Pode parecer chique essa frase em latim, né? Nullum crimen nulla pena sine lege. Mas a ideia é super simples e poderosa. Significa, não existe crime nem pena se não tiver uma lei antes dizendo o que é crime. Na prática, ninguém pode ser punido por algo que não estava proibido por lei quando a pessoa fez. É o fim daquela ideia de, mas eu não sabia. A lei tem que ser clara e tem que vir antes. E isso é a base de tudo. E isso não é papo de jurista não, tá na lei. E nas mais importantes. Tanto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, quanto no primeiríssimo artigo do Código Penal, a redação é praticamente a mesma. E por que repetir? Para deixar bem claro, sem margem para dúvida, o quão fundamental é esse princípio. Certo, mas para dominar de verdade a legalidade não basta saber o ditado em latim. A gente precisa entender os seus 4 desdobramentos ou, como eu gosto de chamar, os 4 pilares que sustentam esse princípio. São eles que dão toda a segurança jurídica de que a gente precisa. Então vamos lá, um por um. Reserva legal, anterioridade, taxatividade e a proibição da analogia in malam partem. Bora destrinchar cada um deles para ver como essa fortaleza funciona. Primeiro pilar, reserva legal. O que é isso? Simples. Só quem pode criar crime e pena é a lei. E não é qualquer lei, não. É lei em sentido estrito, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência. Ou seja, um governador não pode criar um crime, um prefeito também não. Nem o costume do lugar é uma regra bem fechada. Segundo pilar, anterioridade da lei penal. Esse aqui é o sem surpresinhas. A lei que define o crime tem que existir antes da conduta. Parece óbvio, né? Mas é importantíssimo. Se uma pessoa faz algo hoje que não é crime e amanhã sai uma lei criminalizando isso, ela não pode ser punida. A lei não pode retroagir, voltar no tempo para prejudicar. Jamais. Um exemplo prático disso, o crime de importunação sexual. Antes de setembro de 2018, essa conduta era vista como uma infração bem mais leve, uma contravenção. Aí veio a lei e transformou em crime, com pena mais grave. E aí, quem cometeu o ato antes da lei ser criada pode ser punido pelo novo crime? Não, de jeito nenhum. A lei não volta para prejudicar. Esse caso deixa isso cristalino. Vamos para o terceiro pilar, taxatividade. Esse é o princípio da clareza. A lei penal tem que ser cristalina, precisa. Ela tem que descrever a conduta proibida de forma que não deixe dúvida. Nada de lei vaga, genérica, é proibido ter conduta imoral. Isso não pode. A pessoa tem que ler a lei e saber exatamente o que ela não pode fazer. E para fechar os pilares, o quarto, proibição da analogia in malam partem. Nome complicado, ideia simples. O juiz não pode usar criatividade para prejudicar o réu. Se o que a pessoa fez não se encaixa perfeitamente na descrição do crime, o juiz não pode pegar uma lei de um caso parecido e aplicar para punir. Analogia para prejudicar? Está proibido.
Mas aqui tem uma pegadinha de prova que é clássica. Se a analogia para prejudicar em malam partem é proibida, a analogia para beneficiar o réu, a chamada in bonam partem, é totalmente permitida. Anota isso aí, porque é o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica para trás. Beleza, legalidade está dominada. Mas não é só dela que vive o direito penal. Vamos passar agora, num modo mais jogo rápido, por outros princípios essenciais que adoram aparecer em prova. Presta atenção. Vamos lá, em formato de flashcard. Primeiro, princípio da humanidade. Proíbe pena de morte, tortura, penas cruéis. A dignidade humana vem em primeiro lugar. Depois, intervenção mínima. O direito penal é a última cartada do Estado, a última rádio. Só pode ser usado quando os outros ramos do direito não dão conta. Aí vem o da insignificância, ou bagatela. Se a ofensa for muito pequena, tipo furtar uma bala, o direito penal nem se preocupa. E por fim, a pessoalidade. A pena não passa da pessoa do condenado. A família não pode herdar a pena de prisão, por exemplo. Continuando nosso jogo rápido. Culpabilidade, ninguém pode ser punido por um resultado que não quis e nem teve culpa. Precisa de dolo, que é a intenção, ou da culpa, que é a negligência ou imprudência. Depois, ne bis in idem. Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Foi absolvido? Acabou. Foi condenado e cumpriu a pena? Acabou também. E o queridinho das provas, a presunção de inocência. Todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, com uma sentença da qual não cabe mais recurso. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora vamos para o que interessa. Como a gente junta tudo isso e foca na aprovação? O que é que precisa ficar na cabeça para o dia da prova? Anota aí o resumo final. Ponto 1. Os princípios existem para limitar o poder de punir do Estado. Ponto 2. Legalidade é o mais importante de todos, com aqueles 4 pilares. Ponto 3. A regra de ouro. Lei penal jamais retroage para prejudicar o réu. E ponto 4, se a lei que descreve o crime for vaga e imprecisa, ela é inconstitucional. Simples assim. E para a gente terminar, fica uma reflexão. De todos esses princípios que são verdadeiros escudos do cidadão, qual deles seria o maior guardião da nossa liberdade? Refletir sobre isso ajuda a fixar a tese, claro, mas, mais importante, ajuda a gente a entender o porquê de tudo isso existir. É a base de uma sociedade